não só a transferência, a transparência e a qualidade de matéria-prima, mas é essa troca mesmo, porque quando eu recebo a receita do doutor, muitas vezes eu bato o olho em alguma coisa que tem um sabor ali, tá no sachê, eu sei que tem um sabor que não vai ficar muito agradável, eu sei que a probabilidade do paciente não aderir ao tratamento e não continuar fazendo uso, interromper o tratamento, é muito grande. Mas antes da gente começar esse episódio, eu venho divulgar a nossa principal patrocinadora, que é a Atlética Nutrition, qual trouxe um lançamento maravilhoso para o mercado de suplementação, que é o nosso Best Way sabor achocolatado Toddy. O sabor inconfundível do achocolatado Toddy, mas com o máximo da tecnologia, sabor e indulgência da linha Best Way. Então você que nos acompanha aqui no podcast, você tem um cupom de desconto no site da Atlética. É só colocar ali Pinheiro Cash que você tem 15% de desconto em todos os suplementos em nosso site. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pinheiro Cash e com duas mulheres incríveis que eu adoro. Já é um relacionamento de muitos anos com elas, mas não é um relacionamento conjugal, fiquem tranquilos, é um relacionamento profissional, que são as minhas parceiras, né, da Farmácia Arboreto. E aqui nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para nós nutricionistas, que é a farmácia magistral, farmácia de manipulação. Então, para ajudar vocês que têm dúvidas sobre manipulados, sobre ativos, o que nós podemos e não podemos, então nós estamos aqui com a Silma e com a Thaís. Sejam bem-vindas, meninas, ao Pinheiro Cash, sejam bem-vindas, até mesmo já, né, Léo, coloca aqui, por favor, que também elas são as nossas apoiadoras aqui do nosso Sim, podcast, Arboretum, Farmácia Arboretum, que é minha parceira já no consultório desde antes até de me formar, né, Zilma? com certeza. Bom, meninas, primeiramente se apresentem, sejam bem-vindas, Boa o pessoal saber um pouco tarde. mais sobre vocês. Tudo bem, João? Um Tudo prazer estar ótimo. aqui com você. Como você disse, a gente acompanha você de longa data, então eu sinto muito orgulho da gente construir essa relação, né? Uma relação Sim, construída, né? exato. Profissional, e a gente vê que a gente vai progredindo, é uma sensação maravilhosa, né? Sim, É, então, a Arboretum, nós estamos na farmácia magistral há 24 anos de história, né? A gente nasceu aí de um desejo de um profissional, né? Que no caso era meu pai, que ele precisava de alguns ativos. A gente estava começando a falar de alguns produtos como os aminoácidos, como a medicina integrativa, alguma coisa no sentido de homeopatia, medicina antroposófica, e ele precisava de algumas coisas que ele não encontrava em Londrina. uhum, Então a gente nasceu com essa demanda, nessa situação. E aí a gente só vem progredindo, só vem evoluindo. A gente começou ali com 3 funcionários, hoje nós somos em 32 olha só. colaboradores, né? Então a gente tem verdadeira paixão pela farmácia magistral, né? A gente está aí para agregar. Não, fantástico. E num relacionamento mais breve, mas também que eu tava assim, nossa, Thaís, até desculpa de tanta amolação, mas eu encho o saco da Thaís quando eu preciso. Mas isso que é bom a gente ter uma farmacêutica parceira ao nosso lado, porque realmente é o que nos ajuda nas personalizações das nossas formas, né, Thaís? Então, a Thaís também, que braço direito da Zilma ali, né, se apresente um pouquinho para o pessoal saber mais sobre você, Thaís, seria importante pra gente. Eu sou farmacêutica, não me encho o saco de forma alguma, pelo contrário. Eu estou no segmento magistral há quase 8 anos. É, a Zilma abriu as portas para mim, então a minha relação não é tão antiga, mas quando eu encontrei o Dr. João, foi para fazer a parte de visita. Eu, como farmacêutica, levar o conhecimento da área magistral para dentro do consultório. E aí é uma troca que é o nosso sonho na área farmacêutica e na área da saúde, que é a multidisciplinar, né? Então, é o nutricionista trazer o que ele tem necessidade dentro do consultório e eu, de dentro da farmácia, levar as opções que eu tenho
para levar para prescrição, para estratégias nutricionais, suplementar, para ter um resultado ainda melhor. E aí, quando a gente fez a visita para o João, a Zilma comentou: olha, eu conheci ele desde a faculdade. E Exato. foi realmente um trabalho bem legal que a gente tem feito até agora, né? Sim, e realmente a gente tem que ser fiel aos nossos parceiros, né? Então, exatamente isso. A Zilma, ela, né, acredita no meu trabalho desde a época da graduação, né? Então, sempre que tinha curso promovido da Arboretum, mesmo que era para profissionais nutricionistas, ela fazia questão qual eu tivesse presente para aprender e tudo mais. Então, Sim. a Zilma, ela sempre me apoiou nos estudos, isso sempre foi É. fantástico. E realmente, assim, a partir do momento, né, que minha carreira começou, né, começou já esse, agora sim, de forma, né, fidedigna ali o trabalho em parceria. E realmente isso é muito bom, né? Muitas vezes eu vejo, às vezes, a questão, né, do que se fala, ah, mas né, a gente não pode direcionar diretamente para uma farmácia e tudo mais. Não, não é assim, né? É importante a gente sim ter, não só pela questão, né, de às vezes ter uma questão de um valor melhor para os nossos pacientes, mas realmente a questão da confiança, né? E a minha carreira foi acontecendo e eu fui entrando da indústria, dentro da suplementação, e hoje eu vejo como é importante nós, nutricionistas, nós conhecermos bem a indústria, seja magistral, da suplementação nutricional, para realmente a gente ver, né, realmente, e confiar, né, porque queira ou não, envolve uma manipulação, né, então envolve algumas questões, né, de qualidade, né, entrega de qualidade, de matéria-prima, que realmente se a gente apenas entregaria a formulação, talvez a gente não teria efetividade naquele tratamento que a gente quer. Eu acho que isso é importante, né? Por exemplo, falar a importância de como nós nutricionistas temos portas abertas para visitar a farmácia, né? Então eu Sim. mesmo, né, assim que reformou, né, fui Uhum. lá, a questão de visitar a farmácia, eu acho extremamente importante, também para realmente saber, né, o que nós temos de matéria-prima, se realmente segue, né, da Sim, forma. mas eu acho que até complementando isso, João, não só a transferência, a qualidade, a transparência e a qualidade de matéria-prima, mas é essa troca mesmo, porque quando eu recebo a receita do doutor, muitas vezes eu bato o olho em alguma coisa que tem um sabor ali, tá no sachê, eu sei que tem um sabor que não vai ficar muito agradável, eu sei que a probabilidade do paciente não aderir ao tratamento e não continuar fazendo uso, interromper o tratamento, é muito grande. Então eu tenho essa liberdade, acho que a visita ela funciona muito isso, de estreitar o relacionamento e de eu ter a flexibilidade de mandar, João, olha, vi aqui que tem berberina. A berberina é extremamente amarga, mas é um produto muito bom. Sim. Eu tenho opções que poderíamos colocar no sachê. O paciente não toma cápsula, tem dificuldade com cápsula, então segue as opções que vai ficar um sabor mais agradável, o paciente vai ter uma maior chance de adesão. Então, Sim, essa flexibilidade, essa conversa direta com você facilita e com certeza traz mais benefícios para o seu paciente. exato. Né? Às vezes o paciente no consultório não tem tempo de te falar algumas restrições. Ah, eu não consigo tomar essa cápsula, é muito grande. E aí, com a farmácia, eles têm essa abertura. E nós, né, Sim, levamos essa cultura dentro da farmácia para sempre fazer pensando no bem do paciente. Sim, E aí ele traz para nós, e aí a gente tem a flexibilidade de colocar numa cápsula menor, mas maior quantidade de cápsulas, de transferir para sachê. E com o João eu tenho muito essa liberdade de sim, conversa, né? Eu perfeito. também encho bastante o saco. Não, mas isso é ótimo mesmo, porque realmente assim, nós estudamos, aprendemos ali sobre os ativos, mas o backstage, né, nós não temos muito conhecimento, por isso que é extremamente importante. Realmente, ó, João, isso aqui em sachê, isso aqui não vai ficar muito saboroso, a gente pode até testar, né, mas vamos tentar outros veículos e tudo mais. Estamos testando aqui, por isso que ainda a gente não te mandou nada pra gente provar, porque a gente está testando e está vendo que não está ficando legal. Isso é extremamente importante, porque realmente é esse cuidado, porque poderia ser muito bem, né? Tipo, ótimo, sim. a fórmula ficou num preço, né? Que a farmácia só tá pensando na Aham. lucratividade, É. né, Zilma? Eu acho que a nossa missão sempre foi muito a entrega e o cuidado com esse paciente. Então, a gente Sim, tem o foco total nesse paciente, nesse cliente, né? Que tanto é o nutricionista,
quanto é o nosso paciente que vem até o nosso Sim. balcão também. Então, essa transparência a gente sempre fez muita questão. Então, até a Thaís, quando veio trabalhar com a gente, falou assim: nossa, todo mundo entra aqui, né? Então, entra lá, as pessoas vão entrando Eu na falei que farmácia. parecia a casa da mãe Joana. E assim, num sentido Sim. bom, É. porque tanto o profissional quanto o paciente que vai ali, ele se sente mesmo em casa. Exato. Então, ele vai lá pegando o café, ele vai entrando dentro da farmácia, ele vai Isso é conversando com ótimo. os atendentes, né? Então, a gente tem uma total liberdade quanto a isso, e essa transparência sempre foi fundamental para mim. Sim. Então, é uma cultura que está desde os funcionários, né, Uhum. até que transpareça isso no balcão. Então, é a cultura que eu implantei. Sim. Então, é como eu gostaria que os meus pacientes fossem tratados, né? Então, é Uhum. como eu gostaria, como eu, paciente, o jeito de me atender, né? Então, a Sim. gente só transfere isso Sim. pro nosso paciente. Então, Sim. essa transparência que vai desde de todos os nossos processos, né, até uma conduta de escolha. Eu falo, vocês sabem do produto, da matéria-prima, Exato. aonde colocar, qual veículo colocar, como absorver, como vai ser essa absorção, qual cápsula escolher. Essa técnica, que é muito densa, fica é um bate-bola nosso. Então, você bateu a bola aqui, eu vou bater ela de Uhum. volta, né? Então, o nosso serviço realmente é esse, né? Fazer esse Exato. atendimento e, opa, peraí, como que vai ser a experiência desse cliente com o sabor desse produto? Exato. Vamos fazer de forma diferente? Então, é pensado não de maneira automática, e sim personalizado mesmo, né? Sim, perfeito. Isso é extremamente importante. É essa clareza, transparência que realmente me faz realmente estar sempre em conjunto com o Arboreto, porque foi onde eu consegui realmente trazer personalizações e ter fórmulas, digamos até de certa forma, meio que exclusivas minhas. Porque foi essa questão de teste, não é aquela questão que eu fui num congresso e vi o palestrante, aquele famoso que nós não sei, vou tirar foto porque ele botou ali. Mas sempre tive esse contato junto com a Thaís e com vocês, onde tipo, tô pensando em fazer determinada forma para determinada situação. Sim. E aí, Thaís, o que você tem de sugestão? Tá ótimo, então ok. E em questão de sabor, é melhor, né? Podemos fazer dessa forma. E muitas vezes, até antes da gente entregar para o paciente, vou fazer, João, vou levar algumas amostras para você, você toma. Sim. Se ficar realmente de acordo com o que você realmente queria, aí sim a gente faz a questão das prescrições. Então, isso é extremamente, né, positivo. E realmente é uma dica que eu dou para os nutricionistas, para os meus mentorados, assim, buscar realmente farmácias parceiras boas, né? E não é aquela questão, que é muito comum, né? A gente se deixar, toda semana tem visita de alguma farmácia dentro do consultório. E eu bloqueio muito isso, né? Junto com a minha secretária, porque realmente se deixar, toda semana é uma visita de. Eu não quero isso, né? Primeiramente porque realmente eu não conheço outras farmácias e realmente por esse contexto, né? Porque, digamos, muitas vezes, ok, bacana, e aí? Pode visitar a farmácia? Já dá aquela desconversada. Quando eu vejo que a farmácia já deu aquela desconversada que não abre as portas para o prescritor estar lá, saber o que exatamente eu já vejo nesse quesito, né? Até trazer um exemplo, né? Por exemplo, eu sempre, né, você tem liberdade para manipular em qualquer farmácia se você quiser. Mas se for para ser realmente na que eu confio, que eu sei que vai entregar o que você precisa, né, eu solicito que seja na Arboreto, né? E aconteceu uma situação onde eu passei realmente um termogênico para um paciente que ele cotou na Arboreto e cotou em outra farmácia e ficou menos da metade do preço na outra farmácia. Nossa, João, por que na Arboreto ficou mais caro e na outra ficou tão mais barato? Eu falei assim, de qual você desconfia, então, né? E quando a gente foi analisar, né, até questionei a Thaís, deu muita diferença de orçamento, por quê? E a gente viu que estava diretamente ligado à qualidade da matéria-prima. Sim. Então, João, nós temos essas matérias-primas com tal percentual de padronização, Exato. né, e o que nós vemos nas outras farmácias que dentro desse valor, às vezes a padronização é menor e tudo mais, que vai aferir diretamente a qualidade e o que eu tô querendo prescrever para o E o paciente. desempenho da fórmula. Isso me atrapalha, porque querendo ou não, eu falei assim, pô, João, investir na consulta, investir mais um bom valor,
né, e manipulados e não sentir aquela efetividade que você gostaria, né? Então, realmente isso é extremamente importante, né? Esse É. laço, né? Então, e esse é um conhecimento que dentro do consultório você não consegue acompanhar e Não. ter. Por exemplo, dá um exemplo bem por cima. Quando você prescreve um extrato de chá verde. Chá verde, o chá, ela tem uma quantidade de fitoativos, que é o que vai fazer o efeito mesmo terapêutico no organismo da pessoa. Nós, na manipulação, nós temos, por exemplo, 2 extratos de chá verde, ambos são chá verde, mas um tem uma padronização maior. O que é essa padronização? É que ele tem uma quantidade de fitoativo maior. Então, eu não lembro o fitoativo que é o do chá verde, mas é 70%, enquanto que o outro é 30%. E se eu não me engano, acho que era até esse que a gente pegou Isso, nessa exato, prescrição do Dr. João. exato. E aí, a diferença do valor era totalmente proporcional nessa troca do produto, do extrato do chá verde. Exato. Então, eu coloquei um extrato seco, chá verde de 70, que era o que eu tinha ofertado no orçamento para paciente em Uhum. questão. Daí, quando o João trouxe para mim a questão do valor, eu falei, já acende uma chavinha, porque Sim, nós estamos acostumados a isso. E é legal que o paciente manda, às vezes, fala, olha, ficou um pouco diferente. E aí eu vejo, porque às vezes na hora da prescrição você não especifica esse extrato padronizado. sim. Você entende que vai ser o que é comum. E Uhum. aí eu fiz a troca e o valor ficou bem próximo. Então eu falei, Exato. então, João, olha, provavelmente a farmácia Sim. utilizou o outro extrato e nós esse extrato. Então, assim, a farmácia está errada? Se não tem especificado Especificação. a padronização, ela não está É, errada, ela sim. utilizou o que ela tem ali. Como eu sei que os pacientes do João, né, por conhecer o trabalho do João, eu sei que são pessoas que têm uma atividade física mais intensa, eu opto sempre por o extrato mais alto. Isso. E aí, quando veio isso, eu falei, olha, mais uma coisa que às vezes eu tenho que alinhar com o João Isso, e exato. falar, olha, aqui temos 2, esse tem um efeito talvez um pouco mais Sim, termogênico, diurético, entre outros, exato. que o outro. Então, o que que o doutor gostaria, né? E aí a gente tem essa Exato. conversa. Isso, exatamente, isso é extremamente É, importante. eu falo, João, eu até brinco, eu falo, gente, vamos abrir o saco aí, porque a gente abre o saco, coloca fitoterapia, homeopatia, floral, coloca um duende lá dentro, fecha e é tudo igual. Não, vamos Uhum. abrir, vamos, né? Quanto profissionais, a gente tem que discernir o que é cada coisa. Então, hoje a fitoterapia, com a medicina integrativa, avançou demais. Então, a hora que eu falo assim, vamos passar um chá verde. Então, a hora que eu pego um chá verde, que ele tem a padronização de 30% de taninos ou de catequinas, ele tem 30%. Aí vem uma indústria e estuda aquilo, e a planta inteira, quando você macera a planta inteira, ela dá isso. Mas eu descobri que ali é o caule da planta que tem o ativo que eu preciso. Então, eu vou selecionar ele e vou fazer isso biologicamente muito mais ativo, que é o que acontece hoje com a berberina, com o glucovantage. Uhum. Então, hoje a gente tem fitoterapias de extrema tecnologia Sim, envolvida ali. Então, é muito importante a hora que tem esse bate-bola de qual eu quero. Então, eu quero uhum. uma berberina, eu quero um Exato. glucovantage, eu quero um chá verde a 30, a 50, 90%, Sim. porque uma coisa também que é muito bom comentar é que a gente tem como concepção, quando fala de preço, tá muito na nossa cabeça drogaria. Uhum. Então, a hora que você vai lá e cota um produto de um laboratório, ele vai ser basicamente o mesmo preço em qualquer tipo de drogaria, porque ele Sim, não sai exato. muito. Mas a hora que você vai para manipulação, isso vira uma loucura, porque eu tenho 5 tipos de chá verde, né? Qual você quer? Então, tem um que tem um pouco mais de ativo, outro que tem um pouco menos, um que Uhum. tem mais tecnologia embarcada. Hoje a gente tem ativos que a inteligência artificial descobriu, né? Sim, A inteligência artificial já está no meio da produção de matérias-primas. Então, sim. assim, é uma coisa que tem que ficar clara. Então, essa diferença, né, tá muito na questão
eu compro mais fitoativo, então o meu preço é maior, eu compro às vezes de mais toneladas. Então, por isso que é muito bom você também ter a farmácia parceira que tem a ver com o seu trabalho. Exato. Porque como a gama de produtos é muito grande, a gente vai escolher um nicho de mercado. Sim. Até. Então, naquele nicho, você vai tender a ter preços melhores, porque você compra melhor, né? Você Uhum. vai ter mais gama de novidades naquele assunto. Então, isso é muito importante falar também, porque a nossa cabeça tá lá na drogaria. Como é que eu tô Exato. cotando aqui um omeprazol e de repente ali é 30, ali é 90, ali é 100? Não. Então, nós estamos falando de produtos muito, muito distintos, né? De Exato. escolha de cápsula, de escolha de recipiente que vai conduzir esse fármaco de Uhum. maneira que consiga atingir o resultado máximo, Uhum. né? Então, são muitos pormenores. Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso Sim. prescritor. Então, a gente faz questão de estar, né, apoiando esse prescritor. E é um Exato. apoio de informação mesmo, técnico, informativo, né? Exato. Isso é muito importante, até mesmo trazendo essa questão, né? Por exemplo, né, a gente usou o próprio exemplo da berberina, né? E nós sabemos que a berberina ela tem, né, uma funcionalidade para síndrome metabólica, né? Então, é extremamente interessante, com muito respaldo científico, mas a gente sabe que ela tem uma característica, né, residual, sabor, né, bem evidente, né? E por isso que é importante a gente trazer até mesmo a questão, por exemplo, do Glucovantage, da Suvitar, a questão da tecnologia por trás, né, como Sim. você mesmo trouxe, tanto a padronização, a biodisponibilidade, né, mas a questão da aceitação, né, para realmente trazer uma aderência. Então não é só tipo, nossa, a berberina ali, o valor é X, mas a outra é 2x a que você está solicitando, mas opa, peraí, a questão da aderência, da eficácia, realmente acaba sendo muito mais assertivo, né? E o E- número de cápsulas, João, assim, exato, a hora que você usa uma berberina, você precisa de 500 miligramas, 800 exato, miligramas. A hora que você fala de um glucovante, você precisa de 100. de 100, exato, Então, assim, a hora que a pessoa fala, ai, doutor, eu não gosto de ficar tomando muita cápsula. Então, é a opção. Então, assim, é a personalização da personalização, né? Você exato. tá fazendo, assim, você até consegue personalizar a preferência desse Exato, paciente. exato. Então, por isso que é muito importante mesmo. Nós, nutricionistas, eu vejo que alguns já buscaram algumas é, especializações em formulações magistrais, mas muitos ali, né, eles até querem prescrever porque os pacientes estão pedindo Sim. prescrições, né, se a gente só entrega a consulta, às vezes o paciente, mas não tem nada É, ali, né? Não é que a gente não queira colocar, mas eu vejo que muitos nutricionistas acabam tendo, como ainda não tem muito conhecimento de formulação, de personalização, acabam tendo essa questão. Por isso, esse contato é extremamente essencial. Fundamental. É Exato. Então, por isso a fundamental. importância, tipo, entender sobre a questão da personalização, né? Teve outro caso que era da Camellia sinensis, que daí era assim, um era o orçamento deu ali muito mais barato, porque era 6% de padronização, É. enquanto o outro deu 30% Hum, de padronização da sinefrina, né? Então, assim, acaba realmente trazendo essa questão que muitas vezes eu vejo que os nutricionistas não sabem. Então, a importância de estar junto ali, né, com a farmacêutica que te visitou, fazendo esse bate-bola, realmente de personalizar também de acordo com a realidade do orçamento qual o cliente ele tem ali para investimento, né? Ó, Thaís, eu preciso de uma forma disso, 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 e eu questionei aqui o cliente, ele consegue investir mensalmente numa fórmula R$ 300. Então, ok, vamos padronizar exatamente nesse contexto, né, para realmente facilitar. E a questão, né, agora trazendo a pergunta, a importância, né, porque nós recebemos essas visitas e muitas vezes a gente vê realmente os lançamentos, né, e tudo mais. A importância de trazer esses produtos, né, esses ativos patenteados, né, comparado ao que a gente diz, o que não tem a patenteamento, né? Por exemplo, a questão da berberina com Glucovantage, a curcumina com o Cureate, por exemplo. Qual a importância dos nutricionistas terem esse conhecimento? Que não é apenas mais caro, não é isso. não. Mas qual a importância quando a gente tem essas padronizações desses ativos? ele traz uma tecnologia, ele traz uma maior entrega, então uma maior efetividade. Por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma, quando você manda manipular, 500 miligramas
Mas o indicado é colocar junto com uma berberina. Berberina ou Piperina, uma né? piperina, piperina, Isso. que seria a pimenta, para ele ter uma maior absorção. Uhum. Quando eu coloco um curate, por exemplo, ele tem uma entrega em menor volume e não preciso me atentar a colocar algo para aumentar essa absorção, porque ele já vem essa tecnologia empregada. Uhum. Então, ele já entrega um efeito anti-inflamatório com 100 até 300 miligramas, que comparado com uma berberina de 500, que não entrega tanto quanto. Uhum. Né? Então, essas tecnologias, essas novidades, ela vem com a intenção de melhorar o que já existe. Ele Uhum. é a berberina, né? A cúrcuma. A cúrcuma. Cúrcuma. Ele é a cúrcuma, mas ele é uma cúrcuma muito mais biodisponível, muito mais efetiva para o paciente. Aí Uhum. você agrega junto da formulação, além de uma maior entrega, um menor volume, uma maior facilidade de adesão, e aí custo. Se você for respeitar a dosagem, que na literatura foi onde eles fizeram os testes, que indicaram que 300 ou 100 miligramas ela entregou um efeito tanto quanto ou até superior do que a cúrcuma normal, é, o preço, o custo-benefício acaba se aproximando, Sim, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes indicam o curate de 500 sim, miligramas, mas porque o raciocínio dele está na cúrcuma exato. extrato seco, que tem Sim, 90% de curcuminoides de exato. padronização. Foi o que aconteceu, eu acho que recentemente, a gente discutindo a fórmula de uma paciente sobre a questão da coenzima Q10, né? Você trouxe, João, se a gente colocar, eu até coloquei a coenzima Q10 em 200 miligramas com um pensamento, vou colocar para baratear. Eu falei assim, João, se a gente colocar a própria cava Q10, que a gente precisa, só além das 50 miligramas que realmente já entregaria efetividade, vai ficar R$ 10 só o É, valor, então compensa muito mais. E pela questão, pelo número de cápsulas que ia dar aquela formulação, né? Então, exato. isso é realmente extremamente interessante. E uma das coisas que a maioria dos nutricionistas tem dúvidas, né, sobre a questão do que pode e o que não pode, e até no quesito de dosagem, né? Por exemplo, vitamina D, a gente sabe que tem uma questão até de 4.000 UI e tudo mais, mas o que que os nutricionistas, nós, prescritores, podemos, e o que hoje a gente vê de principalmente que realmente tem esse bloqueio por quesito das legislações, de não poder prescrever dentro de uma farmácia. Tem uma lista, né? Porque, se eu não me engano, o CRN tem Sim. de Isso. acesso. Que Uhum. tem alguns fitoterápicos que ele só é como prescrição médica, mas também por conta disso, nos nossos fornecedores, nos nossos parceiros para manipulação, eles trazem opções que o nutricionista vai ter ferramentas nas mãos, que ele consegue prescrever ativos tão eficazes quanto, que tem a mesma finalidade. Então, o bom profissional da saúde que sabe que tem essas regras e se sente limitado à prescrição, é só ele parar ou ter a farmácia e acessar e falar, olha, por exemplo, simples tríbulos, né, que é um fitoterápico, não posso prescrever, segundo a normativa. O que que você tem de opção? Tem uma vasta, Sim. tem Assim como o 5-HTP, que daí a gente passava a a grifônia. grifônia no lugar, né? Como opção. Exato. Na verdade, a grifônia, ela nada mais é que ela, ao entrar no organismo por via oral, ela é transformada em 5-HTP. E aí Uhum, ela segue o caminho metabólico para ter a finalidade de serotonina, deixar mais calmo e tudo mais. Então, assim, todos os nutricionistas têm as ferramentas para trabalhar. Tem. Então, uhum, não é nada, nenhum que me recordo Não. que é impossível de você trabalhar uhum. sem ter uma opção. É. Existem opções Sim. que a gente consegue optar, e até opções que são até melhores, se for pensar bem Uhum, assim, ver o caminho metabólico, vale muito mais a pena de uhum. trabalhar. Então, por exemplo, até uma vitamina D, agora tem uma vitamina D de fonte fitoterápica, Sim. que o prescritor pode prescrever tranquilamente, porque ele é de uma fonte natural de planta,
e ele entrega 5.000 I em 50 miligramas de ativo, Sim. né? Então, existem essas opções e você pode prescrever sem ter nenhum Uhum. problema em questão de limitar a 4.000 I. Né? E falando dessa mesmo, inclusive ela é hidrossolúvel, né? Ela é Então, o que hidrossolúvel, né? facilita pra Mas gente, né? demais, Né? demais. Você Facilita a pode colocar associação aos com outros. certeza. A gente fez uma Uhum. associação dela com metilcobalamina, É. né? A K2, a Uhum. D e a metilcobalamina numa única solução. Então, na Sim. verdade, assim, o profissional nos dando o objetivo que ele tem, a gente consegue ajudar a, a, a montar uma fórmula eficaz dentro dessa legislação, né? Uhum. Então, a gente cumpre a legislação e não deixa de atender o cliente da melhor forma. Não, ótimo, perfeito. E bom, acho que é importante aqui a gente falar ainda sobre esse assunto dos ativos patenteados e tudo mais. Estamos aí na época, né, novembro, já começou a decoração de Natal, né? E as pessoas hoje no meu consultório começam a buscar muito o que não buscaram no ano todo. E associado sempre a uma boa alimentação, ao treinamento, o que que vocês veem com muita assertividade alguns ativos que possam auxiliar nesse processo de lipogênese, melhora do metabolismo, auxílio do emagrecimento? O que que nós temos aí no mercado? Ó, a gente trouxe algumas novidades, né? Em julho sempre tem a Consulfarma, que é a nossa Uhum, maior feira, onde a gente vai lá e capta as coisas de para onde esse mercado está indo, uhum, né? O que que a gente está falando de tendência. Então a gente traz estudos. É muito importante dizer que todas essas novidades elas vêm acompanhadas de estudos ou clínicos. Porque a gente precisa dessa segurança, né? Então não dá para a uhum, gente jogar uma novidade no mercado que não vai ser eficiente. Então a gente tem esse cuidado. uhum. É, tem algumas coisas que não caem de moda, né? A gente gosta muito, por exemplo, quando você fala da adipogênese do morosil. A Sim. gente gosta muito que é a laranja moros, que tem uma padronização diferenciada, né? Que é Uhum, um ativo muito legal para você inibir ganho de gordura abdominal, né? uhum, Você cuida de esteatose hepática, ele tem alguns trabalhos já para esteatose hepática. uhum, Então, ele eu acho que é um dos queridinhos que veio para ficar, já não é um lançamento, mas uhum. quando você fala de verão, ele entra na composição de todas as formulações, que realmente é um produto muito eficaz. Sim. E nós vemos, obviamente, tem várias questões. A gente vê, né? Produto seca a barriga, etc. Mas a gente olha os próprios termogênicos que vendem em farmácias, drogarias ou próprio em lojas, né? Body shops de suplementação. Daí a gente olha lá, beleza. Extrato da laranja moura é diferente, É muito né? É diferente. diferente quando a gente traz a questão do Murosil, né? Em questão de comprovação, eficácia e tudo mais. São tecnologias patenteadas, né? Sim, Então você não tem como fazer. As imitações sempre vai surgir, né? Mas não exato. tem como você ter o mesmo resultado. E eu sempre falo para os pacientes assim, dificilmente nós vamos ter numa body shop, numa drogaria, né, algum termogênico, alguma questão voltada para esse sentido, que realmente traga uma eficácia similar, equivalente ao quando a gente traz a personalização na magistral. Porque primeiramente a gente tem esses bloqueios, né, propriamente pelas legislações, pela questão da Anvisa, né, Sim, então nós, né, da área esportiva, nós gostamos muito de pré-treino, nós gostamos muito de termogênico, e nós sabemos que, por a questão da Anvisa, a questão de dosagem, mas acaba nos limitando. E sim. realmente, quando a gente traz essa personalização, realmente eu vejo, tipo, a questão, o meu termogênico não funciona. Não é que não funciona, obviamente, dentro do contexto, né, do contexto dietoterápico, treinamento e o déficit calórico, isso sempre vai ser predominante, é a base. No entanto, naquela questão que está se fazendo muito bem feito, é a cereja do bolo que faz total diferença. Então, Sim, isso é importante as pessoas também terem é. a ideia, né? E a questão do pensamento, que a farmácia magistral, a manipulação, ela está vindo ali para trazer como um suporte, mas que realmente ela não vai ser
predominante, por exemplo, uma conduta clínica, né, digamos assim, né? A verdade é, hoje a boa alimentação ela é fundamental, né? Exato, Então, senão assim, não vai a gente brinca funcionar. do desespero, eu quero emagrecer em um mês, mas a gente engordou durante Exato. quanto tempo, né? Há quantos anos eu venho cultivando esses Sim, meus hábitos? Então, eu sim. acho que a alimentação é fundamental e a Uhum, suplementação ela vem como coadjuvante e uhum. realmente ajuda bastante. A gente falou de Morosil, quando eu falo a gente falou muito da berberina, a berberina está muito em Sim, alta. Então, a exato. berberina, ela é muito boa para resistência insulínica. Sim. Quando o paciente está em resistência insulínica, a gente sabe que não consegue o emagrecimento. Uhum, E ele ali é a ponte para vários outros tipos de doenças metabólicas, né? exato. Então, a gente está falando de alvo no colesterol, triglicérides. Então, é de suma importância, né? Sim. Você fazer o manejo também É, da insulina. A berberina como o glucovantage, né? Que é uma berberina muito mais estabilizada, ela é 5 vezes mais biodisponível. Ela sim. usa apenas 100 miligramas, então 100 miligramas, para quem não gosta de cápsula, dá uma cápsula pequenininha. Sim, Se não quer colocar na cápsula, pode colocar em algum outro tipo de veículo, sim, né? sim. E tem também as novidades, né, do grupo da academia. Eu vou passar a Exato. bola para a Thaís. Exato. Mas ainda sobre emagrecimento, o que é Uhum. estratégico, que eu gosto, mas foi lançamento do ano passado da Galena, que é o Ocralin. Sim, Maravilhoso. Esse, para quando vai viajar, olha, eu vou falar exato. que eu admito que eu levo, É, porque ele é um bloqueador de gordura, de sim. De absorção de absorção. Eu gordura. falo que ele é um Orlistat Natural. sem dar tanto colateral como um Orlistat. Exato. Ele é uma opção que você pode indicar nesse fim de ano, porque tem confraternizações, tem festas de fim Sim, de ano, e ele acaba sendo um refúgio, mas eu acho que não é a solução, sim. porque não é o milagre, né? Se quisesse milagre, a gente vai na igreja pedir, não na farmácia. Porra. E E o Ocralin, ele vai acabar sendo uma opção para caso eu vou ter uma confraternização. Leva o Ocralin, Sim, toma 15 minutos antes ou após, até 15 minutos após a refeição, ele já vai diminuir a absorção de gordura. Então, sim. ele é estrategicamente interessante. E Uhum. aí, não há necessidade de você colocar, por exemplo, para um paciente que o doutor conheça, que seja mais regrado, que identifica que essa refeição, ela é rica em gordura. E ela fazer ingestão em momentos estratégicos. Então, Exato, pode indicar, por exemplo, 20 doses e exato. utilizar conforme a Eu, necessidade. eu, eu adoro prescrever o Ocralin exatamente para esse contexto, né? Principalmente quando eu percebo que meu paciente tem uma vida social muito ativa, então às vezes eu direciono ele a usar É. apenas nos finais de semana. Isso é aquele paciente que muitas vezes ele não quer abrir mão realmente tanto dessa vida social. E realmente acaba trazendo uma assertividade e até mesmo essa questão, porque há um desconforto muito menor comparado a uma prescrição de Orlistat, né? Que Exato. a pessoa fica com medo até de soltar um pãozinho e Estou sujar, já. sujar, E olha, né? e eu acho que a medicina É, integrativa, ela olha sim, muito para a questão exato. intestinal, né? Sim, E a hora que você faz um uso de uma molécula igual ao Orlistat, você está causando uma sim, desbiose. exato, E quando você usa um Ocralin, ele faz essa não absorção das gorduras exato, por meio de aglutinação, então ele não vai causar nenhum tipo de dano. Então, nós estamos falando de um efeito colateral muito menor. exato. É claro que ele não tem o poder químico do Orlistat, Sim, né? A gente tem que deixar claro que é isso. um poder mais ameno, mas ele é muito É, mais não, benéfico super, também, ele é um super exato. aliado. É, E ele é derivado do quiabo, né? Então, a sim, hora que a gente fala de novas tecnologias, né? Quem que exato. olhar para o quiabo, É né? verdade. Então, a É, gente aí, quando a gente fala de sim. tecnologia e Aham. fitoterapia, E ainda falando sobre emagrecimento, uma forma que eu gosto muito, porque a gente também vê hoje a questão da busca das pessoas sobre a questão das medicações, até mesmo das canetas, análogos de LP1 e tudo mais. Realmente essas canetas têm uma assertividade muitas vezes na questão do emagrecimento, mas obviamente também a gente tem outras alternativas, né? Uma formulação que eu gosto muito realmente de associação, principalmente a questão de síndrome metabólica, resistência periférica à insulina, mas também para trazer um pouco dessa questão do estímulo de GLP-1 é o Vinogrape.
né? Então o Vino Grape ele é interessante e também porque a gente consegue associar, né, em conjunto, né, com outra formulação, por exemplo, comparando um que também tem uma qualidade boa, mas que é o Akermate, mas que o Vino Grape a gente poder fazer essa questão, o Akermate a gente já não consegue associar, tem que ser ele isolado, se eu Exato. não me engano, né? É. Né? O Vino Grape realmente eu acho ele extremamente interessante, né? É uma formulação que eu gosto muito e vem acontecendo agora com uma constância nesse final de ano, é a associação do Glucovantage com o ácido alfa-lipoico e o Vino Grape. Eu gostaria que a Thaís, né, tá fazendo aqui, falar um pouquinho sobre a questão do Vino Grape e como que ele age um pouquinho. O Vino Grape, ele vai no mesmo caminho, né? A gente pensar nos receptores de GLP-1, Isso. que seria o Ozempic, que é Uhum. onde o Ozempic atua. Exato. Então, o Vino Grape, ele vem também modulando, diminuindo essa questão da resistência insulínica, mas ao contrário do Ozempic, ele não prejudica o intestino, Sim. porque um dos efeitos colaterais mais graves do Ozempic, durante o uso e até o pós, é a constipação. Sim. Ele prejudica muito o intestino. Então, o Vino Grape, ele vem com uma parte de fibras junto, Uhum. promovendo ainda a saúde intestinal também do Fantástico. paciente. Uhum. Então, ele vai ter o efeito de diminuir, aumentar a saciedade, né? Diminuir a fome excessiva. Quando a paciente ela tem essa resistência insulínica, quando ela tem esse caminho, e aí é onde no consultório você consegue identificar onde vai ser mais assertivo, para essa paciente é extremamente interessante utilizar o Vino Grape. Uhum. E pensando também, é um paciente que tem uma resistência insulínica, tá apresentando que a resistência insulínica acaba indicando mais fome, né? Uhum. Ele não tem essa sensibilidade para indicar para o organismo, olha, já deu, não precisa mais comer, você já está saciada. Sim. Então, o Vino Grape, ele vai sensibilizar esse caminho e ele promove essa saciedade. Então, ele é um ativo extremamente inteligente para utilizar. Sim. Olha a importância que a gente sempre traz para a questão intestinal, porque vai estar vinculado diretamente a tratamento e prevenção de vários contextos, desde doença autoimune, desde também hipertrofia, mas também relacionado à questão do emagrecimento, saúde microbiológica, né? A questão de quais, né, quão, né, a qualidade nossa microbiota está, né? E nós vemos que realmente tem uma associação também em melhorar a quermância, quanto melhor a gente trazer essa modulação Sim. intestinal, a quermância a gente sabe que está muito associado à microbiota de uma pessoa eutrófica, uma pessoa mais magra, auxiliando no emagrecimento, mas também outra questão que a gente traz, quando as pessoas que a gente vê que realmente está muito exacerbada, está sendo até de uma forma até um pouco descontrolada, o uso dessas canetas para emagrecimento, que está tendo muita questão do próprio desconforto, desbiose intestinal e até uma paralisação intestinal, né? Que eu associo, porque muitas vezes o que acontece quando uma pessoa utiliza essas canetas, realmente ela não tem vontade de comer nada. E há uma questão, tem um emagrecimento meio que desnutricional e tudo mais, e o consumo de fibras é extremamente baixo, né? Lembrando aqui que eu venho hoje trazendo com uma conduta bem assertiva e com mais facilidade, porque necessita de menos gramas e muito mais fácil, é o próprio Odília, que é uma novidade também, né? É maravilhoso, Né? Odília. Então, com uma fibra ali, né? Mas Isso. diferentemente das outras fibras que a gente tinha, que tinha que passar 5, 10 gramas aqui em ressaltar 300. o uso de água, né? Exato. Porque se você faz uso de fibra em grande quantidade e não Exato. ingere e tem ingestão de água, é o contrário. Exato. E o Odília 300 miligramas comparado com quase 5 gramas. Então, é uma Exato. cápsula Muito bom. pequenininha. Muito pequenininha, né? E facilita realmente muito, muito. E agora trazendo aí também para o contexto aí, trazendo da estética, falamos de emagrecimento, mas agora falando sobre o ganho de massa muscular, né? A gente associa, né, muitas vezes apenas ao whey protein, à creatina, ao treinamento e até mesmo às vezes aos esteroides anabolizantes, né, associando. Mas nós temos muitos ativos também que podem trazer melhores sinalizações, né, Thaís? Sim, a mais nova tecnologia descoberta por uma inteligência artificial, Sim, que foi o PeptiStrong, sim, que ele é um peptídeo extraído sim. da fava, Uhum. né? E ele entrega em 2,4 gramas, em diluído, né? Em sachê,
ele entrega uma efetividade que a gente pode encontrar num whey protein, mas você não tem os marcadores inflamatórios, não tem o problema de intolerância à lactose, né? Que Uhum. alguns whey protein você vai acabar encontrando. Então, o Pepti Strong ele veio nessa tecnologia para ganho de massa. Uhum. Os resultados são bem satisfatórios, é bem Sim. legal. Ele só veio para o mercado depois de ter vários testes e Uhum. comparado, né, ao uso de proteína isolada. Uhum. Então, é uma opção muito legal também, estrategicamente consegue colocar num plano alimentar. Como um lanche, né, no meio do dia ali, ou pós-atividade física, visando um ganho de massa. Exato. Também para a parte clínica, né, para um paciente que tem sarcopenia ou que teve um emagrecimento muito rápido, Sim. é muito difícil, né, você não Sim. ter uma perda de massa magra. E Exato. aí ter essa estratégia ali acessível e prático faz toda a diferença para o Sim. paciente. E uma coisa que vale ressaltar, né? O Pepti Strong ele veio no mercado. Realmente acredito que na Consulfarma ali tenha sido, se não o lançamento mais esperado, mais falado, né? A importância dessa questão de trazer realmente que envolve muita tecnologia, desde propriamente o auxílio da inteligência artificial para a padronização daquela tecnologia em si. Mas o que que nós vamos vendo, né? Hoje nós vemos que por questão, né, de ter visto essa questão da fava, do peptídeo da fava, a questão de muitas outras indústrias querendo buscar algo meio que genérico sobre o peptídeo da fava. Mas é totalmente diferente quando a gente fala de Pepti Strong, da tecnologia que envolve, da segurança, porque a gente sabe que quando se consome ali os peptídeos relacionados à fava, o risco de favismo é muito grande, né? Uhum, E já a gente já não tem esse problema com a Pepti Strong. Isso que realmente é exato. extremamente a segurança da gente utilizar o Pepti Strong É, comparado ao que a gente vê que as pessoas estão usando de forma genérica, né? Essa questão da fava. a extração é uma extração mais pura, é uma tecnologia mesmo Uhum, empregada na extração. Quando a gente fala isso, que é uma tecnologia na extração, é porque é a pureza, é o uso de insumos para fazer essa extração do produto, tudo agrega no final, uhum, né? A gente não vê o processo, o caminho até chegar ali na mão do paciente, mas quando você tem um patenteado que veio de uma empresa que você conhece, que você confia, e ele tem a transparência de te mostrar, falar, olha, a gente faz dessa forma. Então uhum. você sabe que o produto que vai ser entregue vai ser um produto bom. Sim. E é isso que acontece com a extração da fava para o Uhum. Pepti Strong. Você tem um peptídeo puro, né? Exato. E eu tô tendo assim, a gente tem uns estudos que comprovam, mas eu participo de grupos de profissionais da área da saúde, nós, desde médicos e nutricionistas, nós estamos vendo ali com a nossa prescrição do Pepti Strong, a curto prazo, realmente essa resposta de sinalização, o aumento de massa muscular, de uma forma muito assertiva, e principalmente o que é importante ressaltar, com os pacientes que a gente já está de acompanhamento há um bom tempo, Uhum. né? Então não é aquela questão de um paciente recém chegar no consultório, prescrevi, teve um. Não, porque ali é um paciente qual eu tenho um histórico de mais de anos com ele e qual aonde eu coloquei a suplementação do Pepti Strong logo após, a gente teve uma curva, né, uma acentuação no ganho de massa muscular em comparativo ao acompanhamento de anos, muito mais assertiva a curto prazo, né? Isso que é importante. Mas lembrando, obviamente, associada ao treinamento e uma boa alimentação, né? Então, obviamente, o Pepti Strong isoladamente não vai substituir, né, uma questão de um fracionamento e um consumo correto de proteína ao dia, mas nós sabemos sim, o idoso que tem dificuldade, o idoso ele sofre de disfagia, então ele tem Uhum. dificuldade de Sim. mastigar a carne, né, o alimento, a proteína de forma sólida, isso é extremamente importante. A questão, obviamente, da andropausa, da menopausa, que relaciona muito essa questão da queda bem acentuada de massa muscular, a gente está trazendo muita assertividade com ele, exatamente de uma forma aderível muito mais É. fácil. Ele é um produto muito versátil, né? Então Exato. a gente fala que é uma alternativa não hormonal para Uhum, ganho de massa magra,
Sim, academia, por exemplo, mas ele também vai servir como pré e pós-cirúrgico. Ele sim. vai entrar também para pacientes tratando a sarcopenia, então a gente volta muito essa condição para os idosos para dar mais qualidade de vida para esse paciente. Uhum. Então ele é multifuncional, ele é bem versátil e ele entrega alguns estudos também, né? Ele Sim, vem já acompanhado de, se eu não me engano, ele está com 3 ou 4 estudos já. sim. E trazendo assim, para a questão de melhora de performance, né? Muitos nutricionistas hoje são da vertente da linha esportiva. O que que nós temos, podemos associar para essa melhora de performance que temos aí de interessantes no mercado que realmente possa auxiliar apenas além do que uma cafeína, uma betalanina, uma arginina, por exemplo. Vamos falar do extra. Vamos falar, pode ser, eu gosto muito dele. Ele é ótimo. Sim. Tá bom, o extra, ele é uma alternativa à cafeína. O que Uhum. eu acho que ele vem de muito legal? É difícil a gente encontrar um fitoterápico que faz aporte ou modulação de dopamina. Então, a dopamina, a gente fala muito da serotonina, mas a dopamina, ela tá ligada muito à ação, né? Uhum. Ao fazer. Então, você consegue dar energia a esse paciente sem causar os danos que a cafeína hoje causa. Exato. Então, a gente sabe que a cafeína tem um efeito rebote de cansaço muito grande, né? Uhum. Então, o extra, ele vem para sanar esse problema. Então, na verdade, ele pode ser usado tanto para dar energia para uma academia, um exercício diário, e também para foco. Então, a gente Uhum. fala muito em foco, hoje está muito Sim. difícil. Eu falo, às vezes a pessoa está conversando com você no WhatsApp, ela. Quem nunca, né? Ela já falou o que você precisava saber, você não leu direito, você pergunta para a pessoa o que é, então o foco está muito disperso. Então, como a gente Uhum. está muito imediatista, ele traz esse foco sem os danos, sem os efeitos colaterais da cafeína, Isso. né? Então, a gente tanto tem uma condição física melhor, porque a hora que você fala de uma hipertrofia e você precisa que a pessoa não faça o treino fofo, Uhum. né? A gente Exato. faça um treino de verdade. Sim. Então, você precisa de uma disposição. E ele Sim. vem uma disposição e ele já foi também, tem estudos para hipertensos. Então, ele não tem problema, você pode usar. E ele não também vai causar aquela ansiedade, que às vezes a gente toma Sim. cafeína e fica mais ansioso, né? Exato. Então, você tem uma tranquilidade associada a essa disposição. Exato. Então, o Extra também é um produto muito Isso. E legal. ele é muito realmente interessante por esse quesito, principalmente, né? Resumiu super bem. Porque o que acontece? Hoje, o mundo está muito hiperestimulado. Não é uma questão que, né, não é, eu tenho TDAH. Não, a maioria das pessoas não tem TDAH, mas nós estamos hiperestimulados Sim, e o mundo está pedindo cada vez mais essa performance cognitiva. As pessoas vêm buscando. Não é à toa que está saindo muitos estudos relacionados a nootrópicos e etc. E realmente o Extra, eu acho ele fantástico por conta disso. E nós sabemos sim que muitas das pessoas elas são muito sensíveis à cafeína. Isso tem fator genético, né, do gene CYP1A2, né, que tem essa relação, a pessoa vai sentir, às vezes, náusea, dor de cabeça, enxaqueca, né, a arritmia cardíaca, e já com esse quesito da extra, não. Então, e as pessoas estão buscando essa performance não apenas no treinamento, né, então, para estudar, o foco para o trabalho, realmente a demanda do mundo vem nos exigindo mais, e realmente isso que é bacana. E um dos pontos importantes, né? Porque realmente a gente quer, às vezes, associar algo, né, para aquela pessoa que está indisposta, mas ela tem uma condição cardíaca que não realmente é permitida, que a cafeína, entre outros estimulantes, já realmente são contraindicados a ela. E já sim. o extra vai trazer essa Vai positividade, segurança né? total na Extremamente aplicação do segurança, produto. né? Isso é maravilhoso, É. né? Isso é E perfeito. importante também, não prejudica no sono, né? Sim, Isso é exato. essencial, porque o quanto que nós recebemos diariamente pedido de fórmulas para dormir. E Para aí Uhum. a melhorar o sono. pessoa ela entra num ciclo vicioso onde ela não dorme, fica Exato. cansada no outro dia e E não não dorme de produz. novo. Sim, E aí o tempo de sono é importante para recuperação muscular, para ganho de massa, para foco, para sim, tanta produção de hormônios, sim, né? Então o sono é muito importante. sim. Então, se você hiperestimula uma pessoa com o uso de cafeína ou outros
estimulantes termogênicos que existem muito em pré-treino e ela Uhum. tem essa dificuldade para sono, ela vai prejudicar. E aí o ganho de massa vai estar prejudicado também, entre Exato. tantas outras coisas. Exato. Eu gosto muito, até sabem, eu gosto muito de prescrever termogênicos e pré-treinos diuréticos, né? E eu atendo muitas mulheres com lipedema também no consultório, né? Então eu quero trazer uma melhor vasodilatação, uma melhor circulação, né? Uma melhor drenagem. Muitas vezes eu associo algumas questões, até mesmo de alguns compostos, né? E uma das questões que a gente tem, o quesito do lipedema, que hoje a gente tem nesses novos guidelines que vem saindo, que a cafeína não é interessante para a mulher que sofre de lipedema. E como a gente quer trazer, talvez trazer um termogênico É, para a questão de drenagem, associar os compostos diuréticos ali naturais junto com o extra vai ser digamos assim, um suporte maravilhoso para essa sim. mulher esquisito, né? E realmente tem essa questão, né? Muitas vezes, muitas pessoas elas treinam à noite, né? Eu, por É, exemplo, treino à noite. também. Se eu tomar um pré-treino, eu não vou dormir, né? Então o extra ele é extremamente Cai assertivo super como um bem no pré-treino horário, noturno, né? né? Maravilhoso. É. E bom, meninas, então a gente trouxe essa questão do emagrecimento, trouxemos a questão aí de algumas questões termogênicas, trouxemos aí também a questão de alguns antioxidantes que são extremamente interessantes, mas um público que eu venho atendendo muito e está muito em alta, na verdade, porque realmente está saindo cada vez mais estudos, querendo ou não, ainda é um diagnóstico muito recente que nós vemos tendo, é a questão do lipedema, né? E eu gosto de passar umas questões, né? A Thaís vê muito das minhas prescrições, às vezes eu passo alguns termogênicos é, associados, né, tanto para lipólise, para queima de gordura, mas também trazendo a questão de drenagem, melhora, né, até mesmo da celulite, né? Então, algo que é muito interessante, que realmente funciona muito, não apenas para o lipedema, mas para aquela mulher que se incomoda muito com aquela celulite, com aquele culotezinho, com aquela marcação, aquela depressão específica, que é o Dimples. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre ele, que realmente é um ativo muito conhecido, muito famoso e muito prescrito, mas muitas vezes as pessoas não sabem como associá-los. Sim, o Dimples, 40 miligramas de Dimples, ele tem uma ação excelente para celulite e agora também para o lipedema, né, que vem Uhum, sendo muito falado. O Dimples, ele é extraído do melão, né, e ele tem uma rica padronização, ele tem uma concentração extremamente alta de sódio, que é superóxido dismutase. E uhum, o sódio, ele atua como um antioxidante extremamente potente e eficaz no organismo. Então, ele diminui a inflamação, porque a celulite, né, como a própria palavra diz, a it é a inflamação, uhum. né, desse tecido, que é onde faz Depressão. a depressão. E o lipedema nada mais é que Uhum, uma inflamação muito grande, né, dos nossos tecidos conjuntivos. uhum, E que tem dependência hormonal, mas que ele pode ser tratado, amenizado, com o uso de fitoterápicos. E um uhum, deles é o Dimples, que tem esse efeito antioxidante e, consequentemente, diminui a inflamação, melhora o aspecto da pele. É um produto que, quando eu penso em celulite e lipedema, ele é como se fosse o primeiro. Ele é a base dessa Da construção. formulação, dessa uhum. construção de um tratamento. E 40 miligramas, né? Eu falo que como que pode caber tanto poder em tão Uhum. pouco volume? Mas ele entrega porque ele realmente é um produto muito eficaz. Sim. Sim, Ele faz uma oxigenação de tecidos, né? sim. Então ele é espetacular. Tem duas coisas que as pessoas pediam pra gente e a gente não tinha. Tem alguma coisa eficaz para barriga? Tem. O Morosil se mostrou muito eficaz. Tem alguma coisa eficaz para celulite? Por muito tempo a gente falou assim, ai, né? Uhum. Hoje o Sim, Dimples aí ele entra muito nessa questão de celulite, sim. lipedema, e você ganha algumas coisas, né? Como ele tem um poder antioxidante muito grande, então você também tem vários estudos dos Dimples usado para memória, Uhum. cognição. Então, na Sim, olha verdade, você só. tem um ganho geral Geral. como Fantástico. antioxidante. Olha que importante, né? De ter uma visão integrativa, né? Porque muitas vezes o profissional quer prescrever várias coisas para vários sintomas, né? Sintomatologias. E muitas vezes a gente tem ativos que eles já são assertivos, né? De uma forma muito,
né, muito bacana, né? Vamos trazer a questão do Dimples, né? Então, olha que importância, né? A questão do lipedema. Então, a gente sabe sim, né, que essa inflamação dos tecidos conjuntivos associados a formações de tecidos fibróticos ali no tecido adiposo, que é muito, muito difícil trazer essa mobilização da gordura, e a importância, né, da questão do Dimples como um papel antioxidante, porque é a conduta que nós precisamos ter pro lipedema. É trazer uma alimentação mais antioxidante, contextos mais antioxidantes, mas também que forneça esse tecido que não há muita oxigenação, Sim. que a gente sabe, né, o tecido, né, gorduroso ali, onde principalmente a questão do lipedema não dá muita oxigenação, para que realmente ajude realmente melhorar esse quadro, não apenas, obviamente, o lipedema, mas para qualquer, vamos digamos assim, principalmente para qualquer grau ali da celulite, realmente ele vai estar extremamente assertivo, né? Então, até trazendo, né, uma, 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 uma conduta pequena, uma pequena cápsula, então a gente associando às vezes o Dimples com uma Curcoveio, Meu já, Deus. já está extremamente assertivo não É, apenas para isso, mas sim. às vezes aquela mulher que está com lipedema, ela também tem a menopausa, às vezes ela pode ter uma doença autoimune associada, Sim. que um único manipulado já vai estar sendo É. assertivo para várias A coisas. cúrcuma, é muito interessante a história da cúrcuma, né? Porque a gente importou a cúrcuma do Oriente, né? Sim, Eles fizeram algumas pesquisas e o indiano é a população que tem menos doenças inflamatórias. E eles usam muito a cúrcuma como alimento, sim, né? Então, do mesmo jeito que a gente usa aqui o nosso tempero, o alho, né? A gente usa muito, eles usam muito a cúrcuma. Então, você tem um olhar para ela como analgésica e anti-inflamatória, você resolve muitas coisas. Então, quando a gente fala de uma mulher que tem muita TPM, por exemplo, ao invés uhum, dela tomar um químico ali, se ela faz uso de uma cúrcuma com um 5-HTP, que é uma grifônia, então uhum, ela tem o resultado com fitoterápicos, né? E a gente consegue resolver essa TPM com sim, fitoterápicos. Então, a pessoa que tem uma doença crônica, então faz uso de cúrcuma como uma fonte de curcuveio ou como a cúrcuma mesmo. sim, Ela espaça esse uso de anti-inflamatório. Então é sim, um ganho enorme para a saúde exato, desse paciente. A gente, é claro que tem pacientes e pacientes. A gente tem um momento que realmente não tem escolha, você tem que usar um anti-inflamatório, uhum, né? A gente tem que fazer uso desses medicamentos. Mas a gente pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente que sim, tem dor através desse uso de exato. curcoveio e da cúrcuma. Exato. Então, eu tenho até relato de paciente com doença autoimune, com artrite reumatoide, uma paciente qual é, ativou ali a doença autoimune dela após a colocada da prótese mamária, que acontece muito, né? Às vezes essa questão. E realmente ela acabou trazendo o diagnóstico de artrite reumatoide e que de uma forma muito assertiva, apenas ali colocando uma curcuveio, uma cava Q10, né, uma coenzima, ali para ela, ela relatou que o espaçamento e a utilização dos anti-inflamatórios para a questão das dores articulares e tudo mais delas reduziu assim drasticamente, né? Então isso é extremamente importante, Mas né? o próprio lipedema, ele acomete a articulação. Sim. Então, geralmente, por ser um comprometimento do tecido conjuntivo, geralmente vem atrelado junto com dores articulares. E tem bastante estudos e publicações que Sim, falam da questão de quem tem lipedema, ela apresenta alguns sintomas de exato. depressão, de ansiedade. Sim, Então, é um tratamento num todo. Você exato. consegue abranger. Você não precisa fazer uma fórmula para cada coisa, para cada Exato. tratamento. Em uma mesma fórmula, você consegue Uhum. reunir ali e fazer num contexto todo o tratamento para Sim. o seu paciente. E trazendo ainda sobre a questão da cúrcuma, né? Ela até pro esporte ela é extremamente importante. Porque assim, a questão anti-inflamatória, antioxidante para recuperação muscular, para diminuição daquela inflamação exacerbada, para muitos esportes relacionam ao dano articular. Sim. Então, assim, associar realmente uma curcumina, né? Um curcuveio, por exemplo, né? Ou a própria cureite, que são duas padronizações excelentes que nós temos no mercado, é onde vai trazer a conduta desse daquele paciente de forma integrativa. Porque quando a gente fala, né, hoje, dificilmente você vai receber no consultório
né, apenas uma vertente. Então vai vir aquela mulher buscando muitas vezes a estética, né, através da nutrição esportiva, muitas vezes, mas a parte clínica tá vinculada. Sim, Então, às vezes Tá. ela tem alguma doença associada. Então, é onde essa questão é muito bacana. E a gente volta lá para o começo do que a gente vem conversando. A parceria, o relacionamento com a farmácia. Thaís, eu tô com uma paciente assim, tá com menopausa, quer ganhar massa muscular, é, enfim. E o que que a gente pode personalizar de uma forma assertiva para todas essas, para esse caso clínico. Então, a apresentação do caso clínico do prescritor à farmácia nos ajuda muito nessa assertividade, sim. porque é realmente onde acontece, ok, tenho essa fórmula para menopausa, tenho essa fórmula para ganho de massa muscular, tenho assim, passa as três aí, vê o orçamento realmente, o paciente, peraí, isso aí já é um obstáculo, né? Então isso é extremamente importante. E, na verdade, ela chega até o consultório, né, do nutricionista já com algumas coisas, né? Sim, Ela já foi no endócrino, ela já foi no dermato, e uhum, aí juntando ali toda. E isso acontece também na farmácia. exato. Muitas De vezes repente, você olha e repete formulações, exato, dobra a dose, aí fala, poxa, mas essa pessoa tá tomando numa fórmula aqui, e quando a gente vê que é uma outra receita é, não tem essa visão não, integrativa. isso, E eu vejo que o nutricionista ele consegue ter um pouco exato, mais disso, porque o paciente já vem de uma caminhada, uma longa uhum, caminhada, aí ele pega e fala, opa, pera lá, talvez seja na dieta eu consigo arrumar alguma coisa aqui. exato, E aí a gente reúne. E na é, farmácia chega todas as prescrições. Então já peguei exato, várias vezes pacientes que têm diferentes fórmulas praticamente exato. iguais E de repente dá uma hipervitaminose aí no é, paciente, né? A gente Porque. sempre tem essa orientação no Exato, cadastro, né? né? Por isso que é Exato. super importante o É, paciente sempre passar nome completo, CPF, é, porque por trás tem todo um cuidado desse exato. E até paciente. mesmo a importância de direcionar o paciente, porque às vezes é realmente essa jornada, né? Passa pela dermato, daí passa pelo endócrino e passa pelo nutricionista e realmente chega na minha mão, né? Muitas vezes eles já passaram por esses profissionais e é a importância de nós nutricionistas e pedirem essa informação. Quais são os outros profissionais da área da saúde, é, quais você acompanha? Ah, ok, tem informações, tem manipulados, o Exato. o que 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 tem? você toma. Dá aqui, vamos ver. Ótimo, Sim. para o quê? Porque, querendo ou não, nós temos uma visão, nós nutricionistas, né, até no quesito de manipulação magistral, muito mais assertiva que muitas vezes alguns profissionais da área da saúde, né? Porque realmente nós estamos estudando, nós é um recurso que nós temos ali, É, né? O médico tem um recurso da medicação e que nós não temos. Então é onde a gente acaba se aprofundando e vendo como a gente pode fazer. Então é realmente onde eu pego lá, caramba, a dermato passou 6 fórmulas, o endócrino passou mais 7. Caramba, eu poderia otimizar muito mais isso daqui. E a importância de orientar o paciente, né? Tentar sempre fazer na mesma farmácia, sim, né? Então, essa questão, porque realmente é onde, ó, doutor João, a paciente aqui, ela tem uma fórmula também recentemente feita por outro profissional, qual, né, tem alguns ativos que nessa fórmula já consta. E depois, futuramente, até trazer, ó, tudo isso aqui a gente poderia otimizar do que você estaria usando aí 40 cápsulas ou cada um em outro horário, otimizar a vida do paciente, não apenas otimizar a vida, mas otimizar a questão financeira, Com exato. certeza. A né? gente, e lá, quando chega para nós, o paciente, gostaria de ver o que eu manipulei. A gente tem todo um histórico, que Tem. é o prontuário medicamentoso, Sim, suplementar. Então, o paciente fala, já aconteceu também de rastreio de vitamina D. Ah, era uma senhora e ela relatou para nós, olha, minha vitamina D baixou, mas ela estava alta. E aí eu fui ver que foi um outro profissional da área da saúde que prescreveu ela tomar por semana e ela não se atentou que ela diminuiu para metade a dose. uhum, E aí eu puxei no histórico dela, junto com o exame de sangue que ela me encaminhou, consegui confrontar as duas informações e sim, lá eu verifiquei, falei, a sua dose de vitamina D hoje é metade do que você tomava quando a sua vitamina D deu acima de 55. uhum, Então, eu tenho esse histórico na farmácia. E ótimo, tem essa liberdade do prescritor me ligar e falar: Thaís, meu paciente fez com vocês? Sim.
o que que ele fez. Porque muito acontece também de chegar com a receita toda e ele vai direcionando, eu quero só termogênico. Uhum. E não faz a suplementação para tratar o lipedema, o anti-inflamatório Exato. natural. E aí ela chega no seu consultório, fica com vergonha de falar, olha, não fiz. Você está esperando a entrega do tratamento completo, da dieta, da Uhum. suplementação completa. E aí algo não está certo. Você consegue identificar. Sim. Então a gente consegue rastrear quando foi feito, se ela ficou 2 meses com uma forma que duraria um mês. Então, Uhum. que acontece muito também. E aí tem o embasamento. Foi a prescrição que não foi assertiva, ou foi o paciente, talvez, que faltou ali em tomar algum período, né? Uhum. E aí você consegue ter essa rastreabilidade junto com a farmácia. Uhum. Porque o paciente quer o resultado, mas ele também tem que se comprometer ali com o que você está fazendo. Exato. E trazendo ainda, voltando um pouco, né, para a questão do relacionamento, né? O que que os prescritores eles podem esperar, por exemplo, da Arboretum como uma parceira deles no quesito, né? Vou trazer até o conceito para mim, né? Eu sei que eu tenho um apoio acadêmico da Arboretum caso eu queira me especializar em alguma coisa, vamos dar um exemplo, né? E etc. Assim, ou queira promover um evento para os meus pacientes, né? O que que muitas vezes, não apenas nessa questão do contato, de ajudar a personalização de fórmulas, mas o que, por exemplo, a Arboretum preza com os seus parceiros prescritores a oferecê-los, né? A oferecer para eles também. A gente sempre inovou fazendo sempre eventos, né? A gente se Sim, conheceu dessa forma, né? sim. Então a gente sempre fala, a gente acaba estreitando relacionamento quem aceita, né? Uhum, Ingressar nas nossas palestras. Então a gente sempre traz conteúdo de palestra, a gente sempre traz as inovações, sempre com esse cuidado, né? uhum, Hoje, o João, por exemplo, a gente levou ele às nossas palestras. Hoje você dá a palestra pra gente, né? Olha que uhum. legal, essa é Isso a é inversão verdade. de papéis, né? Isso. E então eu acho que a farmácia ela sempre tá para aumentar essa cultura da medicina integrativa, ela tá para aumentar essa cultura de olhar esse paciente de maneira holística, né? E tá apoiando esses prescritores com informação, que é os cursos que nós trazemos sempre, né? Uhum, E com as inovações. sim. E o networking, né? Porque vamos dar um exemplo, né? Hoje eu sou speaker das, digamos, as principais formas de ativos, Os né? Os fornecedores. fornecedores, né? A Galena e a Sovitá. E esse networking, esse estreitamento de laços, foi através da farmácia, né? Foi, Foi através da Thaís levar o Gines, é, levar a Marcela no consultório, qual realmente me abriu portas a realmente hoje estar dentro dessas, né, dessas distribuidoras, dessas fornecedoras de matéria-prima, que realmente vai trazendo também um quesito profissional para nós, nutricionistas, prescritores, de uma forma muito realmente mais de agregar valor e tudo mais. João, pegando esse gancho, eu acho que quando a gente fala de transparência, né, na área da Sim, saúde, eu acho que todo profissional da área de saúde tem que ter essa transparência com o sim, paciente, né? Eu acho que é de suma importância. E tendo essa transparência, a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos fornecedores. Então, sim. quando eles vêm para Londrina, a maioria deles são de São Paulo. Então, quando eles vêm para Londrina, a gente agora está com uma filial, né? Que era um Uhum, sonho nosso, tá ali na Gleba. A gente abriu essa nova filial e a gente tem um mezanino só para isso. Então, todas as vezes que tem um fornecedor vindo, a gente faz um café da tarde, chama os profissionais. Olha, uhum, quer se atualizar? É isso que a gente tem de novidade. Entrou cápsula nova no mercado. Tem muita tecnologia agora aplicada à farmácia magistral, né? Então uhum, a gente sempre traz essa abertura, como fazer, como dosar, qual é a forma farmacêutica diferente que veio, qual é a cápsula diferente que veio. Então a gente sempre uhum, fica informando. Então é uma maneira dessa transparência. Então a hora que você me passa um curate, eu tenho um curate. A hora que você me passa um curcuveio, é o curcuveio, um morozil, é o morozil. Então a gente faz uhum. questão desses parceiros estarem junto, que é uma forma da gente se Sim, mostrar transparente para o mercado. fantástico, fantástico. E, meninas, acredito que muitos prescritores estão curiosos para conhecer mais a Arboretum.
já trago para vocês que, mesmo que vocês não sejam da região aqui do norte do Paraná, Londrina, entre cidades e regiões, eu tenho pacientes, né, no Brasil inteiro, quais, caso há necessidade, e muitos pacientes, nossa, ficou muito melhor o valor, mesmo prescrevendo na farmácia em Londrina e mesmo recebendo, pagando frete, do que muitas vezes mandar em outras grandes regiões, porque realmente assim a gente entrega, né, a Arboreto entrega a mesma qualidade comparado às grandes farmacêuticas de São Paulo, vamos dar um exemplo, né? Então, para esses prescritores que estão interessados, né, aonde eles podem encontrar os canais de forma mais ativa e vocês mais ativas no meio digital, por exemplo. Olha, hoje a gente tem o WhatsApp, hoje é o nosso canal principal, né? Uhum, Hoje nós somos em 5 farmacêuticas, então nós uhum, temos uma farmacêutica full-time no laboratório, uhum, nós temos a Thaís, que é a nossa farmacêutica que comanda a visitação médica, né? Que tem uhum, evoluído e crescido cada dia mais. A gente tem a Fabiana, que é a nossa farmacêutica gerente, então ela uhum, fica na recepção. Então, às vezes, a Thaís está ali numa visita médica, você quer saber de alguma coisa, a Fábio está ali para dar essa mão, né? uhum. Então, sempre a gente consegue entregar esse profissional na mão de um profissional farmacêutico, que é de Ótimo. suma Isso, importância isso. E nós temos agora a Camila, que comanda a loja da Gleba, legal. né? Que é a loja da Palhano. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram. Nós Tá. temos o site também, onde consegue anexar receita e pedir Uhum, o orçamento. Eu estou à disposição para a parte de visita, uhum. tanto online quanto presencial. A gente sabe que o digital hoje também agregou, né? A pandemia Ótimo. trouxe essa cultura da parte Sim. digital. Então, estou sempre à prontidão para mandar literatura, para tirar dúvida. E se quiser aprender, né? Não sei prescrever, Thaís. Como que faço? Para nós é simples, mas o começo é sempre difícil. Então, é algo que eu consigo ir orientando, montar a prescrição, manda, fala, é isso mesmo, deu para entender qual que é o objetivo. Isso aí é comum, contestei, eu Uhum. estou lá à disposição justamente para isso. Esse é o meu departamento. Ótimo. Então já até pedindo aqui pro Léo, o Léo vai deixar aqui o Os QR e os contados. contatos, o QR Code já direcionando pro WhatsApp da farmácia. Já, né, você nutricionista, você prescritor que está assistindo esse episódio, entre em contato, fala, ó, assisti o episódio do Perocast, queria agendar uma visita com a Thaís, seja online, seja presencial, você aqui na região de Londrina. E meninas, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, para os meus convidados, porque é o objetivo aqui do nosso podcast, que é a questão da saúde integral. Associando a farmácia magistral, o que que é para vocês a saúde integral? Eu tenho falado que a saúde não significa só a ausência de alguma patologia, de alguma doença, né? É você realmente estar bem, se sentir bem dentro do seu corpo, tendo um raciocínio bom, tendo qualidade de vida, independência, o mais longevo é nós conseguirmos, né? E eu acho que hoje a gente não consegue mais separar a hora que você fala de corpo, mente, espírito. Não tem mais. Hoje a gente está confrontando, a gente não tem mais como separar. Então você tem que cuidar muito bem disso, né? Então, alimentação, né? A parte de exercício físico, a suplementação, e você ter uma cabeça também cheia de gratidão, né? Você ter uma cabeça querendo fazer o bem. Então, a hora que a gente vê a trajetória da Arboretum, eu acho que a trajetória foi muito mais, vamos fazer, vamos servir, vamos arrumar, vamos organizar, vamos ser prestadores de uma informação coesa. E esse crescimento ele veio espontâneo. Não foi a hora que, claro, é uma trajetória de 24 anos, mas é uma trajetória que é fácil, ela veio leve, Uhum, porque a nossa missão maior é essa, né? Então, por mais pessoas assim, por mais profissionais assim, né? Porque eu acho que essa corrente do bem, ela sempre vence. com certeza.
Acho que unir forças no sentido de eu, como farmacêutica, do ponto de vista ali dos produtos, o João da parte nutricional, junto com os demais profissionais da área da saúde, eu acho que a saúde, num todo, ela não anda sozinha, elas são Sim. vários pilares. Então, eu gosto de reunir mesmo os profissionais, trazer o João para falar um pouco do que ele sabe, trazer outro profissional para agregar, porque é impossível você tratar um paciente visando somente um segmento, você tem Uhum. que olhar num todo, sim. Então, para mim, a saúde, ela tem que atender e abraçar essa causa de agregar todos os conhecimentos para realmente entregar um tratamento efetivo ou uma prevenção, uma qualidade de vida melhor. Fantástico. E, meninas, eu primeiramente queria agradecer para vocês, dizer que eu estou extremamente honrado, principalmente não apenas pelo tempo, pelo conhecimento de vocês, mas realmente por essa parceria de anos que vai continuar aí por muitos anos, com certeza, que eu levo realmente de uma forma muito fiel, eu falo assim, sou muito fiel aos meus parceiros e às pessoas que acreditaram em mim, né? Então, a Zilma eu trago que realmente dentro da minha história, da minha jornada como nutricionista, acreditou em mim antes de ninguém saber ainda quem era o João, quem seria o João. Ela já estava prospectando aí que realmente. Então, Zilma, obrigado. Você faz parte da minha história, você faz parte do meu sucesso, Eu que né? Fico agradeço. feliz em fazer parte também da história, né? De certa Ah, forma, claro que são 24 anos, eu tenho sim. 28, mas, né? Mas de um Ah, pequeno João, agora você fez a percentual. gente ficar velha. Não, mas assim, né? Estar ali presente, né? Abrir as portas para mim. Vocês cuidam da minha família também. Sempre que eu preciso, algo para minha filha, algo para minha esposa, algo para mim, a farmácia sempre está à disposição para me auxiliar também na minha saúde de forma integral. Então, eu queria agradecer vocês, meninas, principalmente por estarem aqui. E não tinha como, né? A gente está finalizando a primeira temporada do Pinheiro Cast. E não tinha como vocês não estarem nessa primeira temporada. Então, com certeza, para mim tá sendo maravilhoso tê-las vocês aqui, Obrigada. tá? Para nós é uma honra também poder participar. Ai, obrigado. Pessoal, então ficamos aqui com esse episódio maravilhoso, com essas mulheres maravilhosas que trouxeram muito conhecimento para vocês. Então, se vocês têm dúvidas ainda, né, prescritor, você que está acompanhando o prescritor, sobre como manipular, faça que nem eu, enche o saco da Thaís, tá bom? Então vai ali, conversa, você se faça parceiro, se faça presente das farmácias magistrais que elas vão auxiliar vocês, não necessariamente apenas a Arboreto, mas a farmácia talvez qual você já tenha a sua confiança. Peço então para você, né, curta esse episódio, ativa aqui as notificações e não esquece de se inscrever, tanto no YouTube, mas também no Spotify, porque assim quando saem novos episódios, você vai ser um dos primeiros, tá? Recebendo. Então ficamos aqui com mais um Pinheiro Cash. Obrigado, pessoal.